Então, hoje nós vamos ter os contos de fadas do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista psicanalítico. Porque são contos, às vezes, tão tenebrosos ou tão espantosos, né? Coisas por aí para entender o viés, o nascimento e como eles nos ajudam a compreender alguma coisa. A Deca, então, agora a palavra é sua. Obrigada, Cândida. A última vez, o blackout aqui em casa, minha luz voltou perto de 7 horas, um azar tremendo. Eu estava sentadinha aqui, prontinha para começar, quando a luz terminou. Mas, enfim, hoje a gente retoma. E eu quero dizer que eu gostaria muito de contar histórias para as crianças, Cândida. Se Nós você vamos quiser ter. me acessar para Eu adoro escutar, Deca. Deca, eu já anotei aqui. Vamos, Deca, combinar. Tá bom, pode combinar que eu vou. Muito tá? bom. Bom, gente, olha só. Então, vamos falar dos contos de fada nesse aspecto aí que a Cândida falou. Aonde que eles são importantes para as mentes, não só infantis, não, para as mentes adultas também. Porque as crianças e os adultos ficcionam, né? E o conto de fadas, por ser um espaço indefinido e completamente desvinculado da realidade, ele pode ser preenchido pela imaginação fértil das crianças ou nossas, né? Antigamente, os contos de fadas eram vistos, como a Cândida falou, como coisas muito inadequadas para as crianças, porque tinha bruxas, porque tinha maldades, porque tinha a futilidade das princesas, a irrealidade, e que isso era condenável. E houve uma fase, inclusive, que tentaram inverter valores dos contos de fada, tipo botar o lobo bonzinho que chega e faz, e, enfim, modificando as coisas, o que é uma tristeza, porque eles são ricos exatamente porque contém coisas com as quais a gente se identifica, com as quais a gente ficciona, e a riqueza deles está exatamente nisso, né? E eles são contos prenhes de situações que são situações internas nossas e das crianças, né? Então, eu peguei um depoimento da Françoise Doutor, que foi uma psicanalista francesa que estudou criança e trabalhou com criança a vida inteira. E ela define muito bem algumas frases dela, o que é esse imaginário infantil, como é que ele se processa e o porquê dessas fantasias todas que a criança tem dentro de si e o que ela faz com isso, né? Ela conta uma historinha muito interessante, muito engraçada, que quando ela tinha 5 anos, o pai alugou uma casa perto de uma praia para eles passarem o verão. E tinha muito camarão naquela região. Eles comiam camarão frequentemente, o pai dela adorava camarão, e ela ouvia muito o pai falar assim, os camarões pedem vinho branco. E ela achava aquilo esquisitíssimo. Ela dizia, como que ele sabe que eles pedem vinho branco? Eles chegam mortos na cozinha, como é que eles podem pedir o vinho branco? E aí ela um dia perguntou ao pai, como é que você sabe que os camarões pedem vinho branco? E o pai respondeu, ora, Françoise, isso todo mundo sabe. E aí ela ficou mais impactada ainda, porque ela começou a achar que o pai dela era louco. Ela disse, ou ele é maluco, ou eu não entendo nada do mundo dele. Ela teve esse insight de que o mundo dos pais era uma coisa complicadíssima, completamente impenetrável para ela. Ela não sabia do que se tratava. Isso é um exemplo muito significativo do funcionamento da mente infantil, né? Como é que a gente como é que eles trabalham com ficções e como é que eles interpretam às vezes uma linguagem de adulto que é totalmente diferente da delas, né? E como isso confunde a mente infantil. E quando ela tinha 12 anos, ela queria ser médica do comportamento. E ela tinha 4 irmãos, era uma família grande, para francês geralmente tem muito pouco filho, né? Mas ela tinha 4 irmãos homens, ela era a única menina. E com 12 anos ela resolveu ser médica do comportamento.
E um dos irmãos dela falou: que isso, médica do comportamento? O que você vai fazer sendo médica do comportamento? Aí ela disse: olha, eu vou ensinar os médicos, porque eles não sabem que as crianças são profundamente perturbadas por coisas que estão dentro delas e que não são micróbios. Eu achei isso fantástico, porque ela tinha essa consciência de que tinha um mundo dentro dela completamente incompreensível pelos adultos e que ela não sabia como colocar isso, entendeu? Era como se a gente estivesse no Japão, né? E sem falar japonês. É meio a sensação de uma criança no mundo dos adultos, né? E os contos de fada, eles têm algumas características que acabam correspondendo a essas expectativas infantis e atingindo esse imaginário, né? O imaginário, as coisas que a criança imagina e ficciona, são tentativas de se apaziguar, né? E de compreender a realidade de uma outra maneira, diferente da compreensão dos adultos, né? Então, eles têm essas características que propiciam essa interação com as crianças. Eles não têm lógica, são contos ilógicos, eles são sempre resolutivos, quer dizer, não tem nada que fique pendente, há sempre um objetivo, uma resolução, né, que fica clara. Eles são muito assim, bom é bom, mal é mal, mais ou menos não tem. Ou é muito mal ou é muito bom, são sempre esses extremos. Os heróis, geralmente, porque essas características, não, claro que tem contos de fada que tem outra estrutura, mas a maioria deles é preenchido por essa estrutura que eu estou falando. O herói, geralmente, ele faz uma grande jornada de crescimento, né? Ele sai para conquistar alguma coisa, uma princesa, ou um dragão, ou alguma coisa assim, sempre retorna ao seu reino, que é uma coisa que simboliza muito a família, né? A pessoa vai para uma aventura na vida e depois volta para a sua família. O herói sempre tem ajudantes mágicos, tipo o grilo falante, e outros tem o sapo que ajuda a princesa. Tem uma porção de heróizinhos assim, de auxiliares mágicos nos contos de fada. E isso eu acho muito interessante a gente pensar, porque as crianças também têm um amigo imaginário. Isso é muito comum acontecer na infância, você inventar um amigo, né? Eu tive um aluno que ele tinha um amigo imaginário, agora eu não me lembro do nome do amigo, mas esse amigo ele era tão real, ele fazia tudo que o menino não podia fazer. Ele andava de bicicleta, ele saía sozinho, ele ficava acordado a noite inteira, ele via filme de terror, ele fazia as coisas todas que estavam na fantasia do menino e que ele não podia fazer. E ele cumprimentava, dava bom dia, dava boa tarde para esse menino, né? Se ele fosse adulto, iam dizer que ele estava surtado, mas ele era uma criança. E na mente infantil, isso é muito possível de acontecer. E esses ajudantes mágicos dos heróis, eles simbolizam isso também, né? Uma possibilidade de ser outra coisa, uma possibilidade de se aventurar. É bem interessante a gente pensar nisso. E a outra característica deles é que são sempre contos que têm um final feliz. E esse final feliz, o famoso Foram Felizes para Sempre, para a criança é super importante, né? A gente vê aquilo e acha, ai, que ridículo, né? O Felizes para Sempre não existe. Mas, para eles, é um alívio, é alguma coisa que, ai, né? Acabou a tensão de toda a história e o final sempre é bom, né? Isso é uma coisa bem legal. E, enfim, eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são os pontos que existem no conto de fada e que correspondem a dúvidas e a sofrimentos e a indagações da mente infantil, né? Isso sempre olhando pelo viés da psicanálise. Então, a gente tem questões do princípio do prazer e do princípio da realidade. E nisso a gente tem os três porquinhos, a cigarra e a formiga, e sempre o dever vem antes do lazer. Isso é uma coisa que está muito presente na vida infantil.
Não, só vai ver televisão depois que você toma banho. Faz o dever primeiro, depois você vai brincar. Tem sempre né, a coisa do prazer é sempre dependente de algum dever, né? Isso é um comentário muito comum nas mães, de permitir o prazer depois de fazer alguma tarefa, né? Tem todo o aspecto no Contos de Fada do crescimento da criança, do crescimento de virar uma pessoa, não crescimento de tamanho, crescimento de interior, né? De você se tornar uma pessoa mais madura e, enfim, seguir por esse caminho, independente da família, independente dos seus pais. Então, são os heróis que saem pela vida para cumprir determinada função. Isso é uma coisa que as crianças pensam muito, né? Na dependência que elas têm da família e como será difícil sair dessa família, sair dessa proteção, né? Porque o crescimento ele está muito associado a isso. Se eu crescer, será que minha mãe ainda vai cuidar de mim? Né? Então, é um desejo de sair, que depois isso na adolescência vai se repetir, essa mesma estrutura, é um desejo de sair e, ao mesmo tempo, um temor muito grande de ficar desamparado. Né? Então, esses contos que eu chamo, né, que tem esse elemento do crescimento, que são João e Maria, Caixinhos Dourados, Os Três Príncipes, As Três Plumas, O Homem que Queria Tremer, O Vento Norte, são histórias muito fantásticas que abordam esse tema, né, da saída, de você se tornar independente da sua família. Né? Essa história dos Três Príncipes, depois, se vocês quiserem, eu conto, porque ela é maravilhosa. Tem também um outro elemento que é a rivalidade, né, que existe entre irmãos, a rivalidade da irmã mais nova com a irmã mais velha, enfim, de menino com menina, isso tem sempre, as crianças brigam, né, entre si, na família. E tem aí os contos da Cinderela e das irmãs, da Rosa Vermelha à Rosa Branca, a Guardadora de Gansos, são todas histórias onde existe uma rivalidade muito grande entre a heroína e alguém que compete com ela, né? Que isso também preenche o imaginário infantil, ele também vive isso com os irmãos dele. Né? Tem as questões edípicas, de Édipo, né? Que eu tenho assim, os exemplos que eu acho mais característicos, a Branca de Neve e a Cinderela, porque é engraçado a gente ver que os pais não existem. Algumas versões dizem que os pais morreram, outras versões não, elas simplesmente não citam o pai. Né? E eu tenho assim uma conclusão que eu acho que é minha, de que esses pais são dominados pelas madrastas. E eu acho que a criança faz uma fantasia de que se a madrasta não dominasse meu pai, ele ficaria comigo. Né? É um negócio assim de a madrasta domina para ter aquele homem e ela, por isso que ele é fraco. Né? Se ele fosse mais forte, talvez ele enfrentasse a madrasta e ficasse com a filha, mas ele não é forte, ele é frágil. Né? E na versão masculina, né, do Édipo, tem todas as histórias de gigante, de dragão, que são histórias assim de um crescimento másculo muito presente, né, e de uma competição com o pai. Os gigantes sempre simbolizam o pai, né, e isso é bastante claro, visível nessas histórias. E tem também as questões da sexualidade, que eu acho super importante, porque a criança pequena, mesmo a criança que nunca tenha visto uma cena de sexo, nunca tenha pego os pais em flagrante, ela intui que alguma coisa existe nesse sentido. Né? Ela intui porque ela vê cenas de novela, ela intui porque ela sente uma energia sexual entre o pai e a mãe, é um beijo mais prolongado, tem sinais de que alguma coisa passa por ali. Né? E, às vezes, até mesmo o prazer dela, genital, que ela começa a perceber quando se toca. Né? Então, tem alguma coisa aí que é nebulosa, que está no ar, mas que eles não sabem direito o que é. E isso tem, se a gente for pensar, né, tem uma conotação, às vezes, de que sexo é uma coisa violenta. Né?
às vezes porque, não sei, uma associação com algum barulho estranho, ou é uma coisa de corpos, entendeu? Que a criança interpreta. O Freud diz que a interpretação da criança com a sexualidade passa sempre pela coisa da violência. E a gente tem vários contos que são sobre o noivo animal, né? Que é a Bela e a Fera, que é o próprio Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, a Barba Azul, e que mais? Tem vários assim. O Rei Sapo, o Porrete Encantado e o Rei Porco. E o Rei Porco é uma história que eu achei fantástica, porque mostra muito isso, né? A sexualidade primeiro ligada a uma coisa da violência animalesca, para depois ser aceito por ser visto de uma outra maneira mais suave, né? Onde envolve o amor, a beleza, coisas assim. Então, eu vou contar essa história. Vocês querem ouvir? É uma história bem legal. Era uma vez 3 irmãs, e elas moravam com o pai dela num castelo. E um dia, o pai foi fazer uma grande viagem e disse a elas, isso tem em muitas histórias tem esse trecho, vocês podem entrar em qualquer quarto, menos no quarto da Porta Vermelha. Isso aparece em outras histórias também, essa regra, que é uma regra que atiça a curiosidade, ela existe para isso, né? Para ser desobedecida. Então, a mais velha das irmãs, depois de algum tempo, começa a ficar curiosa e diz, não, vamos abrir a porta. Mas a menor de todas não quer. Não, não vamos, é perigoso, o papai disse para a gente não abrir, vamos obedecer ao papai. E a mais velha insiste, a do meio também, elas acabam abrindo. E quando elas entram nesse quarto, tem uma grande mesa e um livro aberto sobre a mesa. E elas se aproximam do livro e na primeira página está escrito assim, minha filha mais velha vai se casar com o príncipe do norte. Aí a menina fica toda feliz, ai, caramba, o príncipe vai casar comigo. Aí vem a segunda, vira a página e está escrito, minha filha do meio vai se casar com o príncipe do sul. Ela também fica toda feliz. E a pequena não quer ver. Não, eu não quero ver, eu não vou desobedecer meu pai, mas a mais velha insiste. E elas abrem a página e está escrito, minha terceira filha vai se casar com o príncipe porco. E a menina fica desolada com aquilo, né? Por que ela vai se casar com o príncipe porco, mas ela não tem coragem de falar nisso, porque isso vai denunciar ela ter desobedecido. Ela não pode contar isso para o pai, que ela viu essa história. Bom, o tempo passa, a mais velha realmente se casa com o príncipe do norte, a mais nova que se casa com o príncipe do sul, e a menor, um belo dia, chega o príncipe porco, que é um porco. Ele vem numa carruagem. E ela fica aterrada com aquilo, mas isso já estava definido, era uma questão indiscutível. Ela ia casar com esse porco. E ela casa com o porco, eles entram na carruagem e vão morar no castelo do porco. E no caminho, ela tem um charco, e o porco salta da carruagem e se embola naquela lama toda, fica se esfregando na lama e volta para a carruagem e pede a ela um beijo na boca, um beijo de amor. E ela fica super enojada com aquilo, mas ela tira um lencinho do bolso, limpa a boca do porco e dá um beijo nele. E eles seguem viagem e vão para o castelo. E aí eles vão dormir e à noite ela começa a perceber que o porco não é mais porco. Está escuro, ela não enxerga nada, mas ela percebe quando ele a toca que ele não é mais porco. E aí, na terceira noite, ela está tão curiosa com isso que ela pega uma lamparina para olhar quem estava com ela na cama. E ela descobre que é um lindo homem, um príncipe maravilhoso. E aí o príncipe acorda com aquela luz e fala, você descobriu uma coisa antes da hora. Eu sou enfeitiçado, mas eu não podia me revelar ainda, eu não estou autorizada a me revelar, e por conta disso você nunca mais vai me ver. E a menina fica desesperada, porque quando ela descobre que o príncipe é lindo, ela já dormiu 3 noites com ele, deve ter gostado, e não queria perder isso. E o príncipe vai embora, e ela fica desesperada e vai no seu encalço.
E aí passa por várias cidades perguntando se alguém viu o Príncipe Porco, se alguém viu o Príncipe Porco, ninguém viu. Mas em cada cidade que ela passa, ela ganha uma galinha para ela comer. E ela come a galinha e guarda os ossinhos no saco. E assim ela vai de cidade em cidade, sempre ganhando essa galinha e sempre guardando os ossinhos. E fica anos procurando esse príncipe sem encontrar, até que um belo dia alguém numa cidade diz a ela: olha, no alto daquele morro mora um porco, mas o morro é muito íngreme, você não vai conseguir subir. E ela fica olhando para aquele morro e diz: meu Deus do céu, eu tenho que arranjar um jeito de subir para encontrar o meu marido. E aí ela lembra dos ossinhos da galinha. Então, quando ela pega os ossinhos, que ela junta um com o outro, ela vê que eles colam e não se desgrudam. Aí ela começa a... Eu acho isso fantástico, gente. Ela começa a construir uma escada com os ossinhos da galinha para ir até o alto do morro. Mas quando chega, quase chegando no alto do morro, falta um degrau e ela não consegue subir. Aí ela pega o dedinho mindinho dela, corta e faz o último degrau. E aí ela sobe, encontra o príncipe, e aí o príncipe já está desencantado e fica com ela e foram felizes para sempre. Eu acho essa história maravilhosa. E tem uma coisa assim, é muito comum nessas histórias ter sempre uma conotação de sangue. Né? Na guardadora de gansos, a mãe dá um lencinho com 3 gotas de sangue que vão protegê-la. Né? A Branca de Neve tem a boca vermelha porque o pai viu uma mancha de sangue na neve. Enfim, tem sempre uma coisa assim que eu acho que também está relacionado com essa questão do sexo violento, sabe? Porque é muito presente esse elemento do sangue. Bom, então eu acho que o que as crianças fazem é exatamente pegar esses contos e se aliviar nas suas questões mais profundas e que são indizíveis, são questões que elas não conseguem falar para os adultos. Né? Mesmo as crianças que fazem terapia, né, a fala ainda não é uma arma para você, para o próprio esclarecimento. Né? Tem um texto aqui, que é do Gertz, que é pequenininho, eu vou ler porque eu acho que ele exemplifica muito bem isso que a gente está falando. Crescer entre narrativas, as próprias, as dos professores, colegas, pais, zeladores e vários outros tipos daquilo que Saul Bellow chamou certa vez sarcasticamente de professores da realidade. É o palco essencial da educação. Vivemos num mar de histórias. Aprender a nadar nesse mar, a construir histórias, entender histórias, classificar histórias, verificar histórias, perceber o verdadeiro sentido das histórias e usar as histórias para descobrir como funcionam as coisas e o que elas são, é nisso que consiste, no fundo, a escola e, além dela, toda a cultura da educação. O X da questão, o que o aprendiz aprende, não importa o que o professor ensine, é que seres humanos dão sentido ao mundo contando histórias sobre ele, usando o modo narrativo para construir a realidade. As histórias são ferramentas, instrumentos da mente em prol da criação de sentido. Eu acho isso maravilhoso, que é um resumo realmente disso, porque nós também ficcionamos, né? Nós também construímos a nossa identidade através da ficção em muitos momentos. O Freud, quando começou a descobrir, ele começou a trabalhar com pacientes, ele começou a perceber que atrás dos sintomas sempre havia uma história. E essa história tinha aspectos reais e tinha aspectos completamente inventados, ficcionados, e que aquele paciente acreditava piamente que aquilo era verdade. Então, isso para a vida do adulto também existe. A neurose é também uma ficção, né, que a pessoa cria para se proteger de, enfim, nas suas falhas, nas suas fraquezas. Então, gente, é isso. Eu acho que os contos são realmente
úteis pra caramba, entendeu? Porque ajudam as crianças a se encontrarem neles a desmistificar os perigos e se apaziguar, porque todos terminam muito bem, né? E é isso. E eu queria reforçar isso, Cândida, que eu gostaria muito de ir ao CEP, sei lá, uma vez por semana, contar histórias para as crianças. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Olha, Para as crianças e para as grandes. E para as grandes. Deca, tá aqui, olá, hein? Deca. Pode anotar. Já está aqui. Pode anotar. Porque eu acho, Flavinha, que seria até uma coisa muito legal para os professores depois receberem esses alunos em sala e ouvir o que eles têm a contar sobre o que eles entenderam, entendeu? Eu acho que isso é de uma riqueza muito grande. Conversar sobre o conto que eles ouviram. O que vocês acharam? O que vocês acharam do Rei Sapo? Sei lá, ver o que vai sair, né? Podem sair coisas surpreendentes que vocês não imaginam. Ou, às vezes, conflitos que a criança está vivendo e que ela vai utilizar algum elemento do conto para se expor, entende? Eu acho que é uma ideia que serve para isso também, além de ser uma coisa lúdica, né? De ser uma delícia ouvir história e contar história, você tem todo esse outro aspecto de você poder observar o que cada criança entendeu daquele conto, né? Acho que é uma riqueza. Né? Ô, Deca, eu acho que eu tinha uma curiosidade, eu já perguntei isso, já escutei várias explicações, mas aquele negócio que você vai contar uma história nova e a criança diz, não, conta do pirilampo verdinho. Aí você conta pela milésima vez e a criança quer. Eu me lembro que, às vezes, com a primeira filha, às vezes você faz isso. Eu digo, eu vou inventar uns pedaços diferentes, porque eu estou de saco cheio dessa historinha. Aí, quando eu inventava, a Charla dizia, não, ele não faz assim, não, ele vai fazer não sei o que lá. E depois você descobre que pode inventar que eles, às vezes, aceitam, tem horas que eles não aceitam, mas eles querem o pirilampo verde, ou sei lá o quê, né? A mesma história aquela 10 vezes. Porque aquilo é que está prenhe de simbolismos que são úteis a ela. E quando você modifica isso, você está impedindo essas identificações, né? Essa ficção que a criança está construindo. É isso mesmo, eles não gostam que você modifique a história. É a história como ela é. É a história como ela é, exatamente. É quase como se você estivesse dizendo que não é verdade, né? Porque se você pode mudar... Agora sim, Charla. Então eu acho que eu aprendi a aumentar o meu microfone. Charla está aí? Está aqui, ó. A primeira filha está aqui. A primeira filha mais velha. Ela não inventava só na primeira, não. Isso é mentira dela. Ela inventava para mim. Olha só, eu inventava sempre. Eu inventava sempre. E porque eu gostava disso. E também, às vezes, eu lia o livro sem ler. E aí, não sei o quê. Eu estava virando as páginas, mas eu estava contando outra história. E porque contar história é muito bom. É divertido. Mas com a Mel, que é neta, ela já contava ipsis literis, porque a Mel decora as histórias, então não tinha jeito. Assim, né? E a Megera Domada, eu acho que eu não escolhi certa história. A Megera Domada do Shakespeare. A Megera Domada de cor, até hoje ela sabe. Nossa, ela sabe de cor. Né? O rico senhor de Pádua tinha uma filha, não sei o que lá. Mas eu até hoje o livro eu adoro a história da Megera Domada. E ele é completamente absurdo, porque, no fim, ela é domada porque o marido passa a mandar nela. O que ele falar e ela fica domadinha. É terrível isso, né? Mas terrível. É a história. E ele é tão perverso assim que ele diz: veja, Catarina, eles estão no deserto e o sol está a pino. Quantas estrelas no céu? Ela ora diz: sim, meu marido, o céu está brilhando, cheio de estrelas. Ele diz: moça idiota, não vê que é o sol? E aí é uma coisa horrorosa. Mas é uma delícia ao mesmo tempo. Mas a Catarina, vou te contar, eu tenho uma vontade de fazer a Megera desdomada, quando ela vira mesmo, ela volta a ser
A Catarina no começo. Mas vamos lá, é muito Olha bom. só, eu ia contar para vocês que tem um livro da antroposofia que se chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. E aí são pequenos contos que quase como se fosse um livro de mágica, assim, né? Um manual de magia, porque são pequenos contos, e ele fala antes, assim, que tipo de comportamento é legal ouvir aquele conto. E aí isso é muito legal, né? É curativo um pouco, né? Para quê, né? Assim, você contar aquela história e depois fazer essa conversa que a Deca está falando, né? O que você achou disso? O que você conversar com a criança sobre a história, né? Mas o livro diz mais ou menos assim, quais são os tipos de comportamento ligados a qual história. Muito legal. Você pode até pensar nisso sim, né? Contar histórias para determinada criança que você achar suspeita que está vivendo algum conflito específico, contar histórias que abordem aquele tema, né? Isso também é legal. Tem boas histórias para as perdas de pai, mãe, avó, irmão. Lindas histórias que geralmente passam pelas folhas, as folhas das árvores. O mundo é muito rico. Imaginário e a ficção. A literatura tem esse poder de elaboração também para nós adultos, né? Claro. Coisa, né? A literatura, a arte, o cinema, tudo, né? O Nietzsche dizia que a arte existe para que a realidade não nos enlouqueça. E isso é uma maior verdade, né? A gente precisa sair, a gente precisa ler um livro, né? A gente não pode ficar impregnado de realidade 24 horas por dia. A gente também ficciona, né? Muito bom. Eu me lembro, Deca, que a primeira vez que você falou essa coisa para mim, eu fiquei muito aliviada, porque foi numa fase em que eu via as pessoas contando as histórias diferentes. Então o lobo mau não era lobo mau, não comia a vovozinha, os caçadores não matavam o lobo. E eu ficava me sentindo uma megera, né? Uma megera aí, Cândida. Eu ficava me sentindo uma megera que eu dizia, meu Deus, eu estraguei a vida dos meus filhos, porque eu contava ali tudo do lobo, o barulho da faca, cortando a barriga do lobo, os caçadores, né? E derrubando a porta e matando o lobo, e não sei o que. Eu dizia, meu Deus. Aí quando eu vi você falando, você falou, nada disso, você é que contou certo. É verdade. Você é que contou certo. Ai, que alívio. Eles amam a realidade dessas histórias. Isso aí, no início dos anos 2000, assim, isso estava bem forte, né? As histórias. Inclusive, na faculdade, nos cursos, na parte de linguagem, né, eles falavam sobre as histórias, sobre os contos, e exatamente dessa forma, Zilda, deixando a gente mal, né? Deixando a gente doído. Pô, eu me senti mal, eu falei, nossa, que coisa horrorosa que eu fiz, porque eu contava assim, desse jeito. Gente, mas eu tenho um livro da Kozak Naif, que é de fábulas de Esopo. São assustadoras demais, não são essas histórias tradicionais que a gente está... Assim, são histórias muito assustadoras. Mas a criança escuta de outra forma, né? Claro, exatamente. Eu trabalhei no quarto ano... um monte de coisas ali, né? Eu trabalhei no quarto ano Lendas da Amazônia, que são contos da Amazônia. Então, realmente, assim, os contos são magníficos, né? Que fala da Vitória Régia, aquelas coisas todas. E tinha um que eles ficaram muito mexidos, que foi o do Guaraná. Né? Da lenda do Guaraná, que fala dos olhinhos, da criancinha, do curumim, que morreu, coisa e tal. E ele, meu Deus, Ana Paula, eu amo Guaraná! E eles começaram a associar que aquilo é o olho da criança. Então, foi assim, uns adoraram, né? Caraca, que maneiro! Nossa, são os olhinhos. A lenda é bem interessante, mas tinha umas coisas que impactaram, né? E aí, quanto mais impacto, mais eles querem. Então, tinha da mandioca. Mas como não é real, você pode lidar com os sentimentos. Isso aí. Então, foi um livro assim que eles queriam... Ana Paula, conta de novo. Vamos ver de novo e tudo, porque isso instiga muito eles, né? Essa coisa do suspense, do terror.
Ai, lá nos índios já faziam isso, meu Deus, isso aqui é... Mas é bem interessante. Olha, e se a gente pensar, tem contos de fadas que são antiquíssimos, eles eram passados oralmente de uma geração para outra. Por que eles não morrem? Né? Tem uma coisa, eu acho que eu já falei isso no início da palestra, né? Tudo que se repete, insiste ou dissemina é significativo. Né? Por que não morre? Porque aquilo tem um conteúdo... Simbolismo. Um simbolismo que é importante para o ser humano. Né? Eu acho que é isso. O Deca, tem uma frase que eu não me lembro de quem é, mas que é que a inteligência é saber lidar com as experiências da sua vida, né? E a sabedoria é você aprender através da experiência dos outros. E, às vezes, lendo uma história, é essa maneira de aprender também pela experiência do outro, né? Mesmo que você não esteja vivendo aquilo, né? É verdade. É isso, sim. É mesmo. E quando você falou do amigo imaginário, eu tive uma aluna que tinha uma amiga imaginária que se chamava Malé. Ela levava a amiga imaginária para a escola e eu tinha que fazer tudo que eu fazia para ela, para a amiga imaginária. Assim, tarefa que eu passava, eu tinha que falar, era assim, era muito engraçado. E, olha, essa amiga imaginária acompanhou ela por muito tempo. A Alice, filha do Mesquita, lembra dela? Então, isso olha é muito só, do que a gente imagina, é verdade. Vou fazer uma descrição da Luê agora. A Luê ela não tinha uma amiga imaginária, não. Um dia ela amanheceu e disse, muito séria, e assim, quase querendo ser muito afirmativa, como que eu podia não querer, né? Mãe, agora não sou mais Luê, eu agora sou a Marioca. Pode me chamar, eu sou a Marioca. Eu falei, tá, minha filha, tá bom, Marioca, pode deixar, nós vamos conversar. E a Marioca durou um tempo. Ainda bem que depois a Luê voltou. Mas olha que nome que ela foi inventar, Marioca. Luê, tem cara de Marioca. Até que é um nome gostoso. Ainda bem que ninguém soube disso, Luê, para passar a te chamar de Marioca. Tá vendo? Ainda bem. Você lembra, ela Lu, falou com uma disso? assim... Preste atenção, e era sério, e eu... Meu Deus do céu. Eu não sei se eu lembro deles contarem ou se eu lembro de lembrar mesmo. Ela era muito eu lembro da gente chamando mas ela durou de pouco a Marioca. Marioca. Não Foi meio rápido, Marioca. deu uma chega para lá. Quando a gente errava, ela falava, não sou Luê, sou Marioca. É isso aí. É incrível, né? A gente tem uma riqueza interior muito grande. Chegou um ponto que você falou assim, Marioca, já deu. Não fiz, não. Sai ela foi sumindo. Chegou e sumiu também. Isso vai embora sozinho, né? Existe enquanto a criança precisa. De precisar, não existe mais. Né? Ela queria ser outra. Ainda bem que foi só por um tempinho, né, Luê? Eu acho que também o nome, eu pensava assim, será que o nome ficou muito pequeno? Ela quer Marioca, o nome grandão. A gente, adulto, fica pensando, mas eu não falava, não, era coisa da mãe, né? Será que o nome foi pequeno dela? Tinha que ter um nome maior? Mas está aí a Marioca. Então, vamos contar contos de fadas, né? Luê, é um bom nome para o seu filho, Marioca, sua menina. Como é que é? Com certeza. Marioca Peralta. Imagina o nome dela, Marioca Peralta. Luê. Nome de livro, de infantil, Marioca Peralta. Um bom nome para livro. Livrinho. É verdade. Aventuras de Marioca. Marioca Peralta. Ô, Deca, mas eu conheço histórias, viu? Mas você... Eu vou ganhar, Marioca. Desculpa, eu entrei aí junto com alguém. Fala, Zilda. Eu conheço muitas histórias, mas você falou umas aí que eu nem nunca ouvi falar. O Rei Sapo eu não conhecia como Não, sapo. mas você falou outras, não sei o que, do vento. O Homem que Queria Tremer. O Homem que Queria Tremer. Que nome interessante. Eu contei a do Homem que Queria Tremer? Eu acho que não. Não, você contou a do...
Conta, eu não conheço. Vocês conhecem o Homem que Queria Tremer? Eu não conheço. Um tanto aí que ela falou. Conta, Deca, o Homem que Queria Tremer. O Homem que Queria Tremer também é uma história muito legal. É a história de um grande guerreiro que nunca teve medo de nada. Ele vencia batalha, ele era muito corajoso, ele não tinha medo e ele nunca tinha tremido de medo. E ele tinha uma curiosidade muito grande de como que é tremer de medo, né? Ele queria ter essa experiência. E ele não conseguia. Então, ele contratou um amigo e disse: você me leva em lugares que tenham muito perigo, para eu ficar com medo. E aí esse amigo levou ele nas coisas mais aterradoras do mundo, castelos mal assombrados, milhares. Aí a história fala de muitas situações que eu não vou repetir aqui, porque eu também não me lembro de todas. Mas eram situações dele entrar num quarto e ter um homem pendurado numa forca, coisas horrorosas. E ele não treme. E aí, finalmente, ele casa-se com uma moça e conta essa história, que ele era uma pessoa muito triste, muito angustiada, porque ele nunca tinha tremido de medo e que ele gostaria muito de tremer de medo. E aí essa moça fica com pena e quer aliviar essa angústia dele, e quando ele está dormindo, o quarto está todo escuro, ela pega um aquário cheio de peixinhos e joga na barriga dele. E aí ele acorda tremendo, porque não enxergou nada, não sabia o que era aquilo, e tremeu de medo. E aí ele ficou muito feliz, muito agradecido. E, enfim, foram felizes para sempre. Mas eu acho muito legal, porque tremer por uma bobagem dessa, depois... Aí os perigos que ele passa são incontáveis, e ele não treme. Aí vai tremer com uma bobagem dessa, né? É bem interessante. Mas tem muitas histórias legais. A gente pode um dia contar mais. Isso aí. Muito bom. Eu acho que eu ficaria a noite inteira. Eu fui criada escutando história. Essas lendas amazônicas, então, que a Ana Paula está falando, são terríveis. Curupira, cobra-norato, boto. O boto. E tem também os contos indígenas, que são lindos, lindos, lindos. As histórias... Esses são bem amazônicas tem muitas coisas indígenas bonitas. O boto, acho que é um deles. O boto tem uma história, os índios têm uma história sobre a origem das estrelas que eu acho lindo, que um dia não sei se vocês conhecem, os índios, os curumins, né, roubaram todos os milhos do milharal. E aí ficaram com medo de levar uma bronca e subiram por cipós. Eles eram tão longos, eles foram lá para o céu. Aí eles perderam os cipós caíram e eles nunca mais conseguiram sair do céu, e eles viraram estrelas. A origem das estrelas são os curumins que ficaram presos lá. Eu acho isso muito legal, né? Muito bonito. Tem muita coisa indígena legal. Clarice Lispector tem um reconto sobre essa história, né? Os curumins? Os curumins que viraram estrelas, uma coisa assim. É uma das poucas histórias infantis da Clarice. Eu li agora, na pandemia, eu nunca li tanto na minha vida. Eu li o livro dela de contos, que são todos os contos dela, mas eu não lembro desse, não. São contos muito bonitos dela, ela é uma escritora fantástica. Mas esse do boto aí, também a gente tem, né? Conta também um pouco da história do boto. E era muito engraçado que aí eles tinham sempre um questionamento, aí tem um aluno nosso que ele é muito questionador, ele falou assim, isso é para as mulheres saberem, que não tem que ir pela onda do boto. Eles faziam umas coisas assim que era muito engraçado, assim, sabe? Falavam, tá vendo? Por isso, aí fica caindo nas cantadas desses homens, aí, ó, tem um monte de boto. A coisa interessante do boto, em termos culturais, né, assim, antropológicos e tal, é que a mulher, assim, ela não fica mal vista. Claro. Ribeirinhos. E que o bebê nascia com o furinho, né, com a moleirinha. Não precisa virar Geni, não precisa ser Maria Madalena. É verdade. Uma coisa da moleira, né, do furinho que os bebês nasciam, que na verdade era do boto, porque tinha, né? E na verdade nós tivemos nossa ancestralidade, ela é da água, né?
A água é que a vida começa na água. Ai, tudo muito bom. Pois é, eu gostei muito de fazer esse encontro. Vamos deixar combinado, gente? Nosso próximo? Ou alguém tem uma história para contar? Ano que vem tem mais, então, né? Aí. Deca vai contar muita história ano que vem. Tá bom, bem. 2021. Pode se preparar, Combinado, hein, Deca? Deca? Combinado, já vou botar no olha só, eu queria falar com a Fernanda Cozendei. Ela está aí. Fernanda está aí? Não. Tá. Fernandinha, por acaso a gente está falando de história, me desculpem, vou fazer um particular com a Fernanda. O livro Dibs está contigo? Aquele livrinho? Está comigo. Oba, a Chala está precisando dele para fazer um trabalho na facul. Está comigo. Faculdade. Cadê a Chala? Vou dizer para ela para te procurar. Ok. Que bom. Você já conseguiu terminar? Já terminou ele? Terminei, maravilhoso. Então ela pode depois passar para alguém, né? Pode sim. Esse livrinho, ele é nosso tesouro no CEP, né? Ele vai andando. Na primeira folhinha dele já tem os nomes. E você bota de seu quem nome, tá vendo? já leu. Eu não coloquei, vou colocar. Eu também não coloquei o meu, não. Vamos lá, eu quero ver. Por quantas mãos o Dibs passou? Ai, que bom, Quando você falou, cadê o Dibs? Eu falei, ai, meu Deus do céu, será que fui eu que não devolvi? Veio a pandemia. Já bateu uma culpa, será que fui eu? Mas aí você falou, não, foi para a Mirinha, foi para a Fernanda. Eu falei, bom, nós fizemos eu entreguei. João e Maria, o João e Maria do Dibs. Foi para aqui, foi para ali. Mas muito bom. Então, a Chala já sabe, ou já vou avisar ela. Gente, então podemos dar boa noite? E então comer pipoca? Deca estava falando com você, mãe. Não, eu só queria te perguntar uma coisa. Eu li esse livro do Dibs há muito tempo, mas tem uma complementação no título. É Dibs em busca de si mesmo? Uma coisa assim? Dibs em busca de si mesmo. Foi esse mesmo que eu li. Tá bom, Esse gente. livro, ele não desatualiza, impressionante. Incrível. Você pode ler, se você não souber que ele é da década de 50, década que eu nasci, Deca. Imagina. Que mulher incrível, assim, né? Puxa, que escola bacana é essa? Quem são esses professores? E uma leitura fácil, né? De fácil entendimento. Fácil, bem muito traduzido, bom. porque também a tradução, às vezes, né, estraga um livro. É verdade. Muito bom. Então, Chala já tem livrinho, tá com Fernanda, Cozendei. Valeu, Deca. Depois eu queria o livro emprestado, tá? Eu estou na fila do livro. A Renata é a próxima, viu, Chala? Oba! Sim, combinado. Valeu, Deca. Parabéns. Obrigada, Deca. Beijo. Obrigada, Deca. Pode ir se preparando, hein? Tchau, Deca, você é uma obrigada. Beijo, gente. Tá bom? Viu, Beijo. Deca? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Flávia. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, Fica aí um instantinho, Deca. Fica aí um Beijo, instantinho. Samuel. O Samuel já está com saudade. Samuel pegou a casquinha das histórias, hein, Samuel? Muito bom. Ô, Deca, rapidinho, Cândida. Pensando aqui nas histórias, nos contos, você disse ir à escola, mas a gente pode pensar algo para o remoto também, se a gente tiver que permanecer no remoto. Vai ser maravilhoso, vai ser riquíssimo. E aí, claro, as professoras podem retomar isso em seus encontros. Já estou aqui viajando, hein? Já estou aqui borbulhando. Ótima ideia, tá bom. Se vocês quiserem, é só me avisar o dia e a idade das crianças, que turma para a gente fazer alguma coisa adequada. Tá 30, bom? 40. Vamos fazer um projeto lindo. Tá Beijo, bom. beijo, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Na verdade, Deca, tudo de bom para você nessa reta final do ano, tá bom? Bom Natal. Uma boa virada. Adorei todos os encontros, Deca, muito bom. Muito bom mesmo. Amei. Beijo. Tá? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, Deca.
Tchau.